Eu sinceramente acredito que não existe coisa pior no mundo do que você começar a procurar conselhos quando você está perdido na vida. Parece muito contraintuitivo, né? Porque afinal de contas, se você precisa de ajuda porque você não consegue encontrar uma direção, é ideal que alguém te mostre um caminho, né? Que você procure um caminho. Só que qual o problema disso? Ainda mais no momento em que a gente está vivendo agora, com inteligência artificial, ChatGPT, Claude e tudo isso, é que conforme você vai buscando mais referências, você vai perceber que não existe uma resposta final. Aliás, você vai perceber rapidamente que existe uma infinidade de respostas, né? E que existe uma infinidade de caminhos que você pode tomar. E aí você vai cair naquela dúvida, né, cruel e eu acho que muito perigosa de pensar, tá, e qual que é o caminho certo? Então, aí você vai, né, e vai jogar no Claude ou no Chat GPT, né, perguntando assim, e agora eu tenho essas opções, o que será que eu deveria fazer? Será que eu deveria escolher uma carreira tal ou tal? Será que eu deveria fazer isso ou aquilo com a minha esposa, com o meu namorado? Será que eu deveria investir nesse nicho ou naquele enquanto eu estou produzindo conteúdo? Será que eu deveria estudar desse jeito daquele, né? E eu falo isso até, na verdade, correndo um risco para mim, porque eu acabo dando muitos conselhos aqui, eu acabo contando muito das minhas experiências. Mas o risco efetivo é que você vai ver que tem muitas respostas. O Claude vai te oferecer 1000 opções, eu vou te oferecer 1000 opções, né? Qualquer outra pessoa que você vai procurar na internet, se você for procurar modos de emagrecer, também vai te oferecer 1000 opções. O problema é fundamentalmente esse. Com 1000 opções, qual é a opção correta? E aí não vai ter uma opção correta, e esse é o risco, né? Você vai perceber isso muito rápido. Tipo, você vai no mercado e de repente tem 10 marcas de massa. Qual é a melhor marca? Eu não sei. Né? E é por isso que você vê um monte de gente parada assim nos corredores do supermercado, olhando para cima e para baixo. Né? E apesar de ter 10 marcas, você acaba pegando sempre a mesma. E eu acho que essa é uma anedota perfeita para como a gente acaba agindo na vida, né? Tipo assim, apesar da gente ter 10 respostas diferentes para tudo, a gente vai acabar escolhendo sempre a mesma resposta. Muitas vezes por hábito, muitas vezes porque você é uma pessoa acomodada, muitas vezes porque você tem medo, você vai acabar escolhendo a mesma resposta. E aí caiu no gosto popular agora entre aspas, né, recentemente caiu no gosto popular falar sobre o estoicismo. E poucas pessoas leem o estoicismo com os olhos que deveriam ler. Quer dizer, no clube eu preparei uma aula, para quem é membro do clube, eu preparei uma aula de introdução. Aliás, eu não teria nem coragem de chamar ela de aula, né? Eu diria que é uma pequena discussão, né? Uma introdução a como se lê, né, o livro Meditações do Marco Aurélio, né? Para você começar a perceber que o grande pensamento estoico é você aceitar as condições, sejam elas adversas ou sejam elas favoráveis, mas aceitar as condições como elas são. E encarar aquilo com serenidade, não é com leveza, hein? É com serenidade, é aceitar. Da mesma maneira, quando você se encontra diante de um monte de opções, né, quase sempre o caminho é você se manter fazendo aquilo que você faz. É você não ficar se debatendo, né, procurando 1000 opções diferentes, mas você perceber que, e essa é até a grande frase estoica que virou um livro do Ryan Holiday, né, que eu vou colocar o link aqui nos comentários, inclusive, que é não ter um caminho é o próprio caminho. Quer dizer, quando você não tem o caminho, você faz aquilo que dá. Né? Você aceita com serenidade aquilo que você pode fazer. E só. Né? Não adianta você ficar se debatendo com as 1000 opções diferentes, você vai fazer aquilo que pode. Né? Muitas vezes isso significa realmente escolher um produto, né, na sua prateleira de opções ali, o produto mais barato. Né? Ou o produto que você nunca pensou que você ia pegar, se você está querendo fazer uma coisa nova. Né? Ou não, ou só pegar o mesmo produto de sempre. Afinal de contas, você tem 10 opções, todas elas são iguais, ou não faz nenhuma diferença, né? Por que não pegar o mesmo de sempre? É só uma reflexão para fazer você pensar que no final das contas, não adianta você ficar vendo 1000 opções diferentes, né? 10, 15, 20 caminhos que você poderia seguir. Não existe um caminho certo. Existem caminhos, na verdade, né? Existem caminhos. E eu posso dizer, como alguém que já tomou muitos caminhos errados na vida, que no final das contas, olhando para trás, nenhum deles era fundamentalmente errado, né?
é só em retrospectiva e fazendo um julgamento, né, de valores bem anacrônico, inclusive, né, porque eu julgo com os olhos de hoje aquilo que aconteceu no passado, é que eles viram errados. Né? Mas, por exemplo, se eu pudesse voltar atrás, talvez eu não tivesse feito medicina. Né? Embora hoje eu possa aproveitar muitas das coisas que medicina me deu, talvez, será que eu não tendo continuado na engenharia, se eu tivesse também a mesma maturidade, se eu tivesse me permitido, né, crescer, como eu permiti que a medicina me transformasse, será que eu também não teria aproveitado muito mais? Será que se eu tivesse me mantido na faculdade de... Bom, me mantive na faculdade, mas eu tivesse continuado a carreira de fotógrafo, né, durante a faculdade de jornalismo, será que eu também não teria chegado em algum ponto? Se eu tivesse permitido que aquilo forçasse meu crescimento, será que eu não teria também chegado em um certo ponto em que eu ia aproveitar de todas as coisas boas que aquilo poderia me trazer? Se eu tivesse só me permitido. Né? Então, olhando para trás, aquilo não era errado. Aquilo era certo. Eu, na verdade, tinha que ter permitido que aquilo fosse certo. Eu acho que esse é um jeito mais adequado de colocar isso. Isso vale para relacionamentos também. Né? Isso vale para profissões, outras profissões também. Isso vale para negócios. Né? Isso vale para métodos de estudo. Né? Isso vale para praticamente qualquer coisa. Né? Agora, tem uma coisa só que você não pode fazer dentro disso e que não deveria estar no hall de opções. É você desistir, é você fazer de má vontade, é você ficar se debatendo. Né? E acho que essa é a grande lição do estoicismo, né? Que é você ficar se debatendo, né? Questionando o destino ou brigando com os deuses, né? Como ele fala assim. Né? Você tem que aceitar, né, o caminho que você escolheu e aceitar com serenidade e fazer o seu melhor, porque é o seu dever. Essa é a grande lição do estoicismo. Mas acho que muito para além do estoicismo é um pragmatismo também. É você ver que, no final das contas, todas as escolhas que você fizer vão estar ao mesmo tempo certas e ao mesmo tempo erradas. E que, no fundo, quem faz as escolhas é você. Eu estou tentando trabalhar isso dentro de mim também, sabe? Porque muitas vezes eu fico debatendo, poxa, será que eu deveria falar disso no canal? Eu deveria seguir para esse caminho? Talvez eu deveria pensar no futuro e levar o clube para essa direção? Ou talvez eu deveria criar um novo produto dentro do clube para poder mostrar mais conteúdo para as pessoas falando disso daqui? Ou falar de medicina? Talvez eu falo de treinar. Ou talvez eu falo de, sei lá, né, mentalidade. São muitas opções. Talvez eu devesse não fazer nada disso e só continuar fazendo aquilo que eu sempre fiz, que é o que dava certo. Eu acho que isso vale para você também.